Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre metabolização e excreção dos fármacos, tá? O metabolismo de substâncias, né, ele envolve a conversão enzimática de uma entidade química em outra. Ele ocorre majoritariamente no fígado, principalmente pelo sistema do citocromo P450. Entretanto, outros compartimentos podem metabolizar substâncias em menor escala. A metabolização ela ocorre em duas fases, a fase 1 e a fase 2. Ocorre principalmente no fígado, onde a enzima hepática, que é o citocromo P450, é uma das mais importantes. Essas enzimas, o citocromo P450, encontra-se no retículo endoplasmático liso, lá na célula, e são denominadas enzimas microsomais. Para alcançar essas enzimas metabólicas, as moléculas do fármaco devem atravessar a membrana plasmática. Então, a metabolização é o seguinte: existem duas fases, a fase 1 e a fase 2. Vai ocorrer principalmente aonde? No fígado. Então, o principal órgão que envolve a metabolização é o fígado. Lá no fígado existem enzimas, tá? Hepáticas, chamadas citocromo P450. Tá? Essa é a enzima hepática localizada lá no fígado, tá? Para que esse fármaco alcance essas enzimas, para ver essa metabolização, é preciso que esse fármaco, essa molécula, atravesse a membrana plasmática, ok? A metabolização enzimática ocorre durante a primeira passagem das moléculas de fármaco pelo fígado. Em alguns casos, o fármaco administrado ao paciente é inativo e a substância só adquire atividade farmacológica após ter sido metabolizada. Essas substâncias, cujo composto original é inativo, são chamados de profármacos. Ainda alguns fármacos originalmente ativos podem originar metabólicos tóxicos, o que deve ser levado em consideração ao administrar tais medicações por longos períodos ou em altas doses. Dois exemplos importantes que eu tenho aqui para vocês é o paracetamol e a ciclofosfamida. O primeiro exemplo dá origem ao composto N-acetil-P-benzoquinonamina, que é hepatotóxico, tá? Então ele é tóxico às células hepáticas, tá? Já a ciclofosfamida origina primeiramente a mostarda de fosforamida e posteriormente a acroleína, sendo que esta última ela é tóxica para a bexiga. Então aqui eu tenho um exemplo de alguns profármacos, tá? Que são substâncias originalmente inativas e seus respectivos compostos ativos, tá? Então eu tenho o profármaco aqui, ó. Eu tenho a azatioprina. Ela é um profármaco, então ela é uma substância inativa. Ela é um ela está antes do metabólico, então ela vai se metabolizar em quê? Em mercaptopurina, e isso seria o metabólico dela ativo. Daí eu tenho a cortisona. A cortisona é uma substância inativa. Ela vai se metabolizar e vai se transformar num metabólito ativo, que é a hidrocortisona.
Depois eu tenho abaixo, eu tenho a prednisona. É uma substância inativa que vai se metabolizar e vai se transformar no metabólito ativo prednisolona. É só olhar aqui na frente que está o metabólito ativo dela. Daí eu tenho o enalapril. O enalapril é uma substância inativa que vai se metabolizar. Então ela é um profármaco que vai se metabolizar e vai transformar o metabólito ativo em enalaprilato. Depois eu tenho a zidovudina. A zidovudina, ela é um profármaco, é uma substância inativa que vai se metabolizar, transformar-se em metabólito ativo, que é a trifosfato de zidovudina. E por último, eu tenho a ciclofosfamida, que é um profármaco inativo e que vai se transformar no metabólito ativo, que é a mostarda de fosforamida. Então, aqui, ó, eu tenho, no caso, o primeiro exemplo que dá do paracetamol, ele, no caso, vai se transformar no metabólito ativo, seria a N-acetil-P-benzoquinona amina, que é hepatotóxico. E depois a ciclofosfamida, um profármaco que vai inativo, que vai se originar no metabólito ativo, que é a mostarda de fosforamida, tá? O fígado, então, tem esse sistema do citocromo P450. Qual o objetivo da metabolização? É aumentar a polaridade das moléculas. E existem duas fases, que são reações que vão ocorrer, que é a fase 1 e a fase 2. A biotransformação ou o metabolismo de fármacos é o processo pelo qual o organismo induz alterações na sua estrutura química, em geral por processos enzimáticos. No entanto, durante o processo de biotransformação, podem ser gerados metabólitos intermediários ativos ou tóxicos que podem atuar sobre o organismo, intensificando ou modificando o efeito do fármaco. Então, esses metabólitos, tá, eles podem ser ativos ou eles podem ser tóxicos, podem atuar no organismo intensificando ou modificando o efeito do fármaco. O termo metabólito é geralmente restrito a pequenas moléculas. A toxicidade hepática do analgésico paracetamol e a nefrotoxicidade de alguns antimicrobianos sulfonamídicos são decorrentes da geração de metabólicos tóxicos. Ao lado dos processos de absorção, distribuição e excreção, a biotransformação, o metabolismo, participa do importante mecanismo regulador dos níveis plasmáticos de fármacos no organismo. Então, é eles que vão regular a quantidade de fármaco presente no nível plasmático. Indiscutivelmente, o fígado ele é o principal sítio das reações de biotransformação pela grande quantidade de enzimas presentes. No entanto, outros locais, como o pulmão, intestino, o sangue, os rins e o baço, eles também participam em grau variável dessa função. Um fármaco pode ocorrer uma simples reação, porém, na maioria das vezes, sofrem reações sucessivas até chegar ao seu metabólito final. Assim, a biotransformação costuma ser dividida então em duas fases, como eu falei lá no começo. Vai se originar em duas fases. Fase 1, que envolve as reações de oxidação, redução e hidrólise, e a fase 2, que ocorrem várias reações de biossíntese de moléculas polares.
as quais são conjugadas com um produto polar da primeira fase. Então, ó, oxidação, redução e hidrólise são 3 fases que vão ser ocorrido na fase 1. Então, são 3 reações que vão ocorrer na primeira fase: oxidação, hidrólise e redução. Essas 3 reações vão dar origem a metabólitos, tá? Esses metabólitos, eles podem se dividir em ativos e inativos. Então, a metabolização do fígado, ela vai ocorrer em 2 fases. Então, é isso que vocês precisam entender. Então, o fígado, ele vai ocorrer essa metabolização principal, né? Vão ter 2 fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 vão ter 3 reações químicas nela. Essas 3 reações é a oxidação, a hidrólise e a redução. Essas 3 reações vão dar origem aos metabólitos. Esses metabólitos, eles podem ser tanto ativos como inativos. Os ativos, eles vão para o sangue, e os inativos vão para a segunda fase, que é a fase de excreção de metabólitos inativos, tá? Então, essa metabolização, ela vai se originar em 2 fases lá no fígado. A primeira fase, fase de oxidação, hidrólise e redução, que é uma fase bioquímica, que vai dar origem a metabólitos. Como eu falei lá na frente, lá atrás, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui é um quadro que mostra o fármaco inativo, que é o profármaco. Então, daí, esse profármaco, ele vai passar por essa reação bioquímica lá no fígado. E daí vai dar origem a um metabólito ativo. Então, ó, por exemplo, né, a cortisona. Aqui está dizendo que a cortisona é um profármaco que vai passar por aquela primeira fase lá no fígado e vai dar origem ao metabólito ativo, que é a hidrocortisona. E depois, quando ele não for um metabólito ativo, ele vai ser um metabólito inativo e vai participar da segunda fase, que é a fase de excreção do metabólito inativo. Essa excreção refere-se à eliminação do corpo de substâncias inalteradas ou de seus metabólitos. As principais vias de eliminação de substâncias do organismo são os rins, o sistema hepatobiliar, os pulmões e as secreções, como o leite materno e o suor, tá? A excreção renal, ela é uma das principal via, né, de eliminação. Então, a urina é o principal meio de eliminação de moléculas inalteradas e de metabólitos polares. São substâncias apolares não podem ser eliminadas pelos rins devido à sua lipossolubilidade. Assim, antes de sua eliminação, essas substâncias devem ser previamente metabolizadas pelo fígado, sendo transformadas em moléculas polares. Os fármacos não são eliminados pelos rins em velocidades iguais. Por exemplo, a penicilina é depurada quase totalmente pelos rins em uma única passagem, enquanto o diazepam sofre depuração muito lenta, ou seja, eles são eliminados em velocidades diferentes, distintas, tá?
Substâncias excretadas pelo rim e secretadas no túbulo proximal. Então, substâncias de caráter ácido, tá? Então, tem aqui a furosemida, a indometacina, o metotrexato, a penicilina, a probenicida, os diuréticos tiazídicos e o ácido úrico. Depois aqui eu tenho as substâncias de caráter básico. A milorida, a dopamina, a histamina, a morfina, a petidina, a quinina e a hidroxitriptamina, que seria a serotonina. A excreção renal, ela é a principal via de eliminação de fármacos que tem como característica serem altamente ionizados e pouco lipossolúveis. Significa a facilidade com que a droga pode penetrar em uma membrana biológica. As drogas inalteradas ou seus metabólitos são excretados por diferentes vias, conforme suas propriedades físico-químicas. As substâncias gasosas, como os anestésicos gerais e em menor ou maior grau, as voláteis, como o álcool, são excretadas pela via pulmonar, enquanto os componentes suficientemente polares ou hidrossolúveis são excretados predominantemente pelos rins. Então, as substâncias gasosas, né, como os anestésicos, os voláteis como o álcool, todos esses eles são excretados pela via pulmonar. Enquanto aqueles compostos polares, substâncias polares ou hidrossolúveis, né, aqueles que têm afinidade pela água, são já excretados predominantemente pelos rins. São encontrados nas fezes as drogas dadas por via oral e não absorvidas pelo trato gastrointestinal ou aquelas absorvidas e eliminadas juntamente pela bile. As drogas elas podem ser excretadas também juntamente com as excreções externas, como saliva, lágrima, secreção nasal, as secreções sudoríparas, né, o suor, e também através do leite materno também. A quantidade eliminada com o leite, em particular, embora represente apenas uma pequena parcela do total excretado, pode eventualmente afetar a criança alimentada ao peito. A excreção biliar. Outras substâncias podem ser excretadas pela bile, após sofrer o metabolismo de primeira passagem. Na excreção biliar, as substâncias absorvidas pela parede intestinal que alcançam o fígado são metabolizadas pelas substâncias hepáticas e novamente são liberadas para o intestino pela bile. A partir daí, podem ser reabsorvidas se forem ativadas novamente no intestino ou eliminadas pelas fezes, se permanecerem inativas. São exemplos de fármacos eliminados pelas fezes o verocônio e a rifampicina. Outras formas de excreção. A excreção de substância através dos pulmões é particularmente importante para os fármacos anestésicos, como eu tinha falado já anteriormente. Já a taxa de excreção através de substâncias como o leite materno e o suor é baixa, tá? Então, o leite materno excreta também e o suor excreta, mas a quantidade é muito baixa, tá? Entretanto, a eliminação pelo leite materno é importante pelos efeitos possíveis sobre o latente. É a ação do fármaco no organismo. Então, alguns medicamentos são relativamente não seletivos, atuando em muitos tecidos ou órgãos diferentes, o que explica a atropina, uma substância administrada com o objetivo de relaxar os músculos no trato gastrointestinal. Também pode relaxar os músculos do olho e do trato respiratório, além de diminuir a secreção das glândulas sudoríparas e mucosa. Então, essa atropina, esse slide está dizendo que a atropina é um medicamento
que não é seletivo, tá? Então ele ele não faz uma ação específica em um determinado local do corpo. Ele não tem essa seleção, ele não é seletivo. Portanto, ele pode atuar em vários locais do corpo humano. Outros medicamentos são altamente seletivos e afetam principalmente um órgão ou um sistema isolado, tá? Então, vai ter uma ação de fármaco no organismo que pode ser seletivo e tem uma ação que pode ser não seletivo. O seletivo ele vai afetar principalmente um determinado órgão do corpo. E o não seletivo, ele pode atuar em vários setores do corpo humano, tá? Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho na parte das fases aqui. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então só para resumir então, o fígado, ele é o principal sítio das reações de biotransformação, tá? Podem haver também outros tipos de órgãos, tá? O que é interessante vocês entenderem a princípio que no fígado vai haver duas reações, né? Duas fases. Uma fase vai ter reações de hidrólise, de oxidação e redução, tá? São reações bioquímicas que futuramente vocês vão ver essas reações, tá? Essas três reações vão dar origens a metabólitos, tá? Esses metabólitos, eles vão ser tanto inativos como ativos. Os metabólitos ativos, eles vão cair na corrente sanguínea, eles voltam para a corrente sanguínea. Então, quando eu falo que é a primeira passagem, várias vezes eu falei primeira passagem, é como se fosse esses metabólitos passarem pela primeira vez. Então, a primeira vez que eles estão passando pelo fígado, tá? Esses metabólitos, eles são metabólitos ativos que vão voltar para a corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Eles vão, cada um para o seu sítio de ação, tá? No caso aqui, ó, nesse último slide aqui que está aqui para vocês, ó, vai estar lá o receptor e a droga, tá? Para ver essa afinidade, para ver essa ação desse metabólito, tá? Aquele que não cair, que não for para a corrente sanguínea, ele é um metabólito inativo, ele não sofreu alteração. Então esse inativo, ele faz parte da segunda fase. Essa segunda fase que vai ser a excreção desse metabólito inativo. Então, aquele que não caiu, voltou para a corrente sanguínea, ele vai ser excretado, ok? Eu quero que vocês leiam esses slides, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, tá? E eu quero que vocês tirem as dúvidas comigo depois, tá? Por hoje é só. Obrigado. Até mais, gente.